Hoje, então, eu vou fazer a apresentação sobre o consumo de gorduras e risco para doença cardiovascular. Então, eu sou Heloísa, sou nutricionista, sou doutora em saúde coletiva, atuo como professora na Universidade de Caxias do Sul e também como colaboradora na Unifesp, faço atendimentos nutricionais e faço parte também da Hawks Clinic aqui em Caxias do Sul. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e a gente já vai iniciar a apresentação. Só um momento que eu vou ter que ficar autorizando, porque como eu criei o link. Aí, peraí. Tá. Perfeito. Então, a gente vai falar sobre o consumo de gorduras e risco para doença cardiovascular. Primeiramente, né, o que é o risco para a doença cardiovascular? É uma junção de vários aspectos que podem ser comportamentais, ambientais, né, condições e características hereditárias que, quando somadas, aumentam o risco desses problemas relacionados à saúde cardiovascular. E esse risco, né, está relacionado à probabilidade que ocorra algum evento, né, de origem cardiovascular. Então, eu selecionei alguns estudos que relacionam a alimentação com o risco desses desfechos desfavoráveis em relação à nossa saúde. Então, o primeiro ele foi um estudo prospectivo de coorte, então ele teve um acompanhamento desses pacientes, no qual foi verificado, então, que a qualidade da dieta, ela estava diretamente associada com a redução do risco cardiovascular, ou seja, aquelas pessoas que se alimentavam com mais qualidade, com mais vegetais, com menos gorduras, tiveram menos risco de ter algum desfecho desfavorável à saúde cardiovascular. Este outro também foi um estudo longitudinal de coorte, que ele avaliou a questão do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, o que esse estudo, né, entendeu? Que quanto mais alimentos ultraprocessados foram consumidos, pior foi a saúde cardiovascular e maior o risco para infarto e acidente vascular cerebral, né? Então, também foi um estudo de acompanhamento que permitiu, então, verificar isso. Não sei, alguém está querendo falar no chat? É porque eu não enxergo o chat. Eu não sei se é para mim ou se é para todo mundo, mas não está aparecendo o compartilhamento. Está aparecendo uma tela pequenininha. Tá. Deixa eu compartilhar de novo. Às vezes o que tu pode fazer é selecionar a tela que está na apresentação, que ela fica maior, mas vamos ver se o problema é do compartilhamento. Agora, pronto. Tudo certo? Tá ótimo. Tá. Então, né, só então revisando o primeiro estudo, o que ele mostrou? Que a qualidade da alimentação, ou seja, quanto mais verduras, frutas, legumes, né, carnes com menor teor de gordura, melhor foi a saúde cardiovascular. E esse segundo, ele avaliou então o consumo de alimentos ultraprocessados e o risco para doenças cardiovasculares numa coorte prospectiva também. E, obviamente, né, foi confirmado que o alto consumo de alimentos ultraprocessados foi associado a um desfecho desfavorável em relação à saúde cardiovascular. Então, né, a gente sabe que o ultraprocessado é ruim, e o que então a gente tem como protetor, né? Qual seria o modelo de uma alimentação considerada mais adequada para a saúde cardiovascular? Então, vários estudos vêm, né, ressaltando por vários anos, então a gente tem evidência científica suficiente que mostram que a dieta do Mediterrâneo seria um padrão ouro relacionado à saúde cardiovascular, né? Então, aqui outro também trazendo, né, a questão do benefício de dietas ricas em vegetais, por ter fibras, polifenóis, né, vitaminas e minerais que atuam como antioxidante, como anti-inflamatório, que tem esse efeito positivo sobre a saúde cardiovascular, né, sem falar das fibras também, que são bem importantes.
Mas quando a gente já tem, então, né, a gente pode falar de prevenção e tratamento. Quando a gente já tem, né, um paciente com um histórico, né, já tem o aumento, né, de colesterol, de triglicerídeos, né, já tem um risco cardiovascular presente, a gente precisa falar em tratamento. Então, deixa aqui autorizar mais alguém. E quando a gente fala de um tratamento, né, para risco de problemas cardiovasculares, a gente tem que pensar, né, o que a gente sempre fala aqui no nosso ambulatório, né, uma visão interdisciplinar, interprofissional e transdisciplinar, né. Muitas vezes vai precisar de um tratamento medicamentoso, vai precisar intensificar a atividade física, vai precisar melhorar a qualidade da alimentação, e também, né, entender as suas emoções por meio da terapia. Então, é fundamental sempre pensarmos numa visão integral do paciente por meio de um atendimento interprofissional. Mas o que nós temos, então, né, relacionado à alimentação como padrão ouro, né, tanto para a prevenção do risco cardiovascular quanto para o tratamento, quando já temos um risco eminente por diversos fatores, né, do histórico desse paciente, o que a gente tem como padrão ouro é seguir a dieta do Mediterrâneo. Só que a dieta do Mediterrâneo não é uma dieta brasileira. Então, por isso que a gente tem que adaptar o máximo possível, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração também as características, né, e os hábitos regionais de cada paciente. Então, né, o que vem se mostrando bem efetivo para esse tratamento, claro que é uma redução de peso, né? Então, precisa ter redução de peso para ter melhora, né, na questão do risco cardiovascular, redução, né, do perfil lipídico, né, do colesterol LDL, de triglicerídeos, que a gente consegue por meio do exercício e também por meio da mudança do comportamento alimentar e dos alimentos ingeridos. Algo também que a dieta do Mediterrâneo traz, né, a gente não vai incentivar, mas quem já toma, né, um consumo moderado de vinho pode ter um efeito positivo, né? Ela traz isso dentro da sua explicação, porém a gente não indica, né? Só se a pessoa já consome, a gente adequa a uma quantidade que pode trazer algum benefício à saúde cardiovascular. Aqui, então, né, a gente tem as estimativas calóricas, né, para redução de peso, que fica de 20 a 25 calorias por quilo de peso dia, e as recomendações, então, as principais, a gente usa essa, né, do Arquivo Brasileiro de Cardiologia, que traz, então, a distribuição dos macronutrientes, né, como a gente via conversando antes, o carboidrato vai ser sempre um macronutriente em maior quantidade, né, quer seja para um paciente saudável, para um paciente em risco cardiovascular, né, então o carboidrato é sempre o macronutriente mais abundante, mas não significa que vão ser de alimentos refinados, né? Então a gente tem que pensar na qualidade desse carboidrato que vai ser ofertado para o nosso paciente. Existe então a recomendação de redução, né, de açúcares refinados de no máximo 10% do plano alimentar como um todo, né, e a ingestão proteica mais ou menos de 15 a 20%. Quando a gente fala de gorduras, que vai ser o foco principal da aula de hoje, a gente fica ali em torno de 25 a 35%, sendo que também a gente precisa pensar na qualidade dessa gordura que está sendo ingerida. Então, sempre procurar reduzir a quantidade de ácidos graxos saturados e aumentar a quantidade dos poli e dos monoinsaturados, né? É fundamental para a gente ter, né, um desfecho melhor e uma melhor qualidade, enfim, dessa gordura que o paciente vai estar ingerindo. Né? Não que seja fácil essa mudança, ela é gradativa, como toda mudança que a gente vai precisar fazer, mas é necessária para que a gente tenha benefícios do ponto de vista cardiovascular. E o que traz, né, como principal a dieta do Mediterrâneo, né? Bastante grãos, né? Frutas frescas, hortaliças frescas, legumes, leguminosas, né? Como a gente vinha falando anteriormente, o feijão, que é uma leguminosa tradicional aqui do Brasil, vem ao longo do tempo sendo reduzido esse consumo, né? E a gente precisa resgatar, porque o feijão ele tem bastante fibras também, principalmente fibras solúveis, que ajudam na redução do colesterol, né, e dos lípidos sanguíneos. Então, é importante a gente manter uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana
dessa leguminosa na nossa alimentação. Os carboidratos, basicamente de origem integral, né? Então a gente vai consumir cereais, vai incentivar o consumo de cereais, mas que sejam integrais. Inserir o azeite de oliva, né, como a gordura principal ali da alimentação, né? Se tem outra, a gente vai conversar para essa possibilidade de substituição. E também as oleaginosas, elas são importantes, tá? Claro que sem exagero. Às vezes as pessoas começam a consumir oleaginosas, né, que são as castanhas, amêndoas, nozes, e consomem uma quantidade alta. Então, tudo com moderação, porque mesmo as gorduras boas consumidas numa quantidade elevada, não vai ter benefício, né? E como gordura monoinsaturada, a gente também tem o abacate, que é uma ótima fonte de gordura, e uma fruta fácil de inserir na rotina do paciente, tá? Esse gráfico, ele deixa bem claro, né? Porque ainda hoje a gente vê muitas pessoas que acreditam que o óleo de coco vai trazer benefícios, né? Principalmente para a saúde cardiovascular. Mas isso já está bem estabelecido pela literatura atual que não tem, né? E nesse gráfico que está comparando os diversos tipos de óleo, a gente enxerga nitidamente que o óleo de coco tem a maior parte da sua constituição gordura saturada, né? Então, ele tem bastante gordura saturada, tem um pouco de monoinsaturada, um pouco de poli e um pouco de ácido linolênico. Só isso, tá? Agora, quando a gente olha para outros tipos, né, de óleo, até mesmo o de soja, que é bastante criticado, ele tem mais gordura poliinsaturada do que o próprio óleo de coco. Então, não faz sentido essa recomendação. Inclusive, semana passada eu atendi uma paciente que estava com colesterol LDL aumentado e ela tomava todo dia de manhã uma colher de sopa em jejum de óleo de coco, porque outro profissional da saúde tinha falado para ela que isso ia ajudar, né? Então, a gente vê que essa desinformação ainda perpetua, né? Então, a gente precisa realmente falar sobre isso. Aqui, então, a gente vê, ó, que o azeite de oliva extra virgem, ele tem uma grande quantidade de gordura monoinsaturada. Aqui nesse gráfico não tem o óleo de linhaça, mas ele é rico em ômega 3. Então, a gente tem várias opções, né, de gorduras boas que a gente pode estar inserindo na rotina alimentar do nosso paciente e desmistificando, né, alguns conceitos errôneos que se tem ainda sobre o consumo de gorduras. Esse gráfico e outros bem interessantes sobre as diferenças entre os tipos de gordura, eles estão no posicionamento sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular, que foi publicado em 2021, que vale a pena que todos conheçam, que ele traz várias informações, né, baseadas em evidência científica, sobre a diferenciação das gorduras em diferentes alimentos. Outro questionamento bem comum é se é melhor consumir margarina ou manteiga. Isso é uma pergunta quase que diária que a gente responde. Então, assim, vou falar do meu ponto de vista. A manteiga, ela é uma gordura de origem animal, né? Então, ela tem colesterol como qualquer gordura de origem animal. Porém, a gente sabe a origem e sabe que se tu consumir em pequenas quantidades dentro do teu planejamento, né, ela não vai te trazer grandes malefícios. Agora, a margarina, inicialmente a margarina tinha sido produzida com gordura trans, porque a margarina, ela é o quê? O óleo vegetal numa consistência sólida. Então, em temperatura ambiente, o óleo ele é líquido. Para ele ficar na consistência sólida, cremosa de margarina, ela precisa passar por algum processo industrial, que inicialmente foi a produção de gordura trans. Então, logo que surgiu a margarina, ela veio assim como sendo algo, uma alternativa muito mais saudável à manteiga, porém todo mundo desconhecia na época o que era a gordura trans. E depois ficou bem claro que a gordura trans é prejudicial à saúde, né? Hoje todo mundo evita o consumo de gordura trans, os próprios fabricantes evitam ter alimentos que tenham gordura trans, porque está bem claro que ela traz malefícios à nossa saúde. Mas então, para a produção de margarina, foi feito um outro processo, que são as gorduras interestificadas. Aí vocês vão me dizer, tá, mas essa gordura, ela traz algum benefício à nossa saúde? Eu vou dizer, eu não sei, porque ela é um formato de gordura novo. Então, a gente precisa um pouco mais de tempo para entender se, né, esse novo formato de gordura para deixar a margarina numa textura cremosa é saudável ou não. Então, essa resposta eu ainda não tenho hoje. Então, como precaução, eu não oriento os meus pacientes a consumir margarina. Eu digo, olha, se tu gosta de manteiga, vamos reduzir a quantidade, ou eu passo uma receitinha de um patê
com ricota, né? Outras opções que a gente tem ali para passar no pão, que não necessariamente tenha que ser manteiga ou margarina, tá? O que a gente Heloísa, sabe... desculpa interromper, é que tá com a tela errada. Se puder continuar daí com o slide, por favor. Vamos lá, tá com a tela errada. Não estava passando o slide. Ah, tá. Desculpe interromper, viu? É que não, ótimo, que bom que tu me interrompeu, porque eu achei que estava passando. Eu acho que é quando eu paro para aceitar alguém, talvez quando eu volto ele não estava passando. Tá, em qual que parou? Elô, e tem 2 pessoas com a mão levantada, Elô, não sei se você está vendo. Tá, eu acho que a gente deixa as perguntas para o final, acho que fica melhor, pode ser? Pode. Tá, deixa eu ver, aonde que estava congelada a minha tela? Não, parou Quando faz você tempo, estava viu, falando... Heloísa? Pode continuar daí. Continua daí, eu acho que vai ser melhor. Essa dos olhos a gente não tinha visto, e nem essa daí. Tá, bom, aqui dos olhos, só para ver, depois eu envio a minha apresentação mostrando a diferença, por exemplo, do óleo de coco, que tem muito mais gordura saturada do que os demais, né? O óleo azeite de oliva extra virgem tem muito mais gordura monoinsaturada, né? Que é uma gordura boa. E eu falei aqui do posicionamento, né? Para o consumo de gorduras e saúde cardiovascular, que vale a pena acessar esse posicionamento. Tem muitas informações interessantes sobre o consumo de gorduras. Então, eu estava nesse que eu estava falando da questão da margarina, né? Que, enfim, hoje ela tem um outro processo de transformar esse óleo líquido em uma textura mais cremosa, mas que ainda, ao meu ver, a gente precisa de mais estudos. Eu não recomendo, né? Se a pessoa consome manteiga, eu digo ok, vamos reduzir a quantidade, ou passa uma outra receitinha ali que ela possa consumir junto com o pão, mas é algo que eu não recomendo. O ovo, né? Agora vocês estão vendo meus slides, certo? Bom, então aqui... Sim. Tá certo. Tá, ótimo. Eu não enxergo o chat, mas eu ouvi vocês. O ovo, então, por muito tempo, ele foi considerado uma gordura ruim, que aumentava o colesterol LDL, né, que trazia prejuízos à saúde, e hoje a gente sabe que não, que a gente pode consumir ovos, que os ovos são considerados um alimento saudável. Porém, também existe limite, né? Então, como tudo, o exagero pode trazer malefícios. Então, tem pessoas que comem, sei lá, 6, 7 ovos por dia, até mais. Então, qual seria o limite considerado adequado para que a gente não tenha prejuízo à nossa saúde cardiovascular? Então, o que há consenso, que há evidência entre vários estudos, é que o consumo de até 2 ovos por dia em pessoas saudáveis e ativas não alterou o perfil lipídico. Quando começou com o terceiro ovo, né, em pessoas mais responsivas, que também tem isso, né, a gente tem diferença, começou a alterar o colesterol LDL, tá? Então, assim, algo seguro para aplicar para todo mundo é até o consumo de até 2 ovos por dia. Quando for a mais, é importante que tenha avaliação nutricional ali para ver se tem condições de inserir uma quantidade maior de ovos ou não, tá? Lembrando que a parte gordurosa, né, do ovo, ela é a gema, mas enfim, a gente sempre orienta o consumo do ovo completo, né? Então, 2 ovos por dia seria uma quantidade segura para qualquer um estar ingerindo. Depois disso, né, esse estudo é bem interessante. Ele fez uma associação entre o consumo de ovos e a saúde cardiovascular, o efeito dose e resposta, e principalmente aqui para desfechos, né, relacionados à saúde do coração, a gente vê que passando de 2 ovos aumenta o risco, tá? Então, por isso que a gente diz que a dose segura, a quantidade segura para qualquer pessoa seria até 2, né? A partir de 2, a gente já enxerga um aumento bem acentuado no risco de ter, né, algum problema relacionado à saúde cardiovascular. Para outros desfechos não foi tão expressivo, mas mais em relação ao coração, tá? O que a gente deve evitar, então, pensando na questão de gordura, a gente deve evitar os ácidos graxos saturados,
eles estão presentes em alimentos de origem animal, então a gente pode evitar essa fonte de gordura de origem animal, como vísceras, leite integral, embutidos, né, frios. Os frios aqui que a gente diz faz parte dos embutidos, né, salame, essas coisas assim. Pele, né, das aves, que muitas vezes é assado junto e consumido junto. Alguns frutos do mar que têm uma quantidade maior de gordura, e carnes que têm gordura aparente, né? Então, esses a gente deve evitar. E o óleo de coco, ele não é de origem animal, ele é de origem vegetal, porém, ele tem uma quantidade de gordura saturada alta, tá? E claro que a gente deve evitar os ácidos graxos trans, por ser reconhecido o efeito prejudicial à saúde cardiovascular. E o que seria bom, né? Quais gorduras são consideradas adequadas, que a gente deve aumentar o nosso consumo diário? Aquelas que têm gorduras poliinsaturadas ou monoinsaturadas. E aonde a gente vai encontrar essas gorduras, então? Nos óleos vegetais, né? Principalmente no azeite de oliva. O de linhaça também é bem interessante, né? Então, quando a gente atende pacientes que são veganos, que eles não consomem peixes, a linhaça ela é uma boa opção, né, de fonte de ômega 3, de forma natural, né, depois pode-se suplementar, caso seja necessário. Então, os óleos vegetais, de maneira geral, eles também têm ômega 6, e o ômega 9, então, a gente encontra no abacate e nas oleaginosas também, né, e o abacate é uma fruta versátil, fácil de inserir na rotina alimentar. Também, então, aqui eu só ressaltei, né, que esse tipo de gordura ele vai aumentar o colesterol LDL, associado aos carboidratos refinados, também tem um aumento de triglicerídeos. Então, quando a gente tem uma ingestão de gordura saturada mais carboidrato refinado, a gente olha o perfil lipídico daquele paciente e enxerga um aumento do LDL, redução de HDL, aumento de triglicerídeos, muitas vezes a glicemia também está alterada, né? E daí a gente vai verificando essas alterações por esses consumos alimentares inadequados. Aqui, para frisar bem, né, para não deixar dúvida, foi feita uma meta-análise com alguns estudos que investigaram o consumo de óleo de coco, tá? Então, olha só, nessa meta-análise, né, entendendo que aqui seria a neutralidade, ou seja, não teve efeito, e olhando este lado do gráfico, que seria aumento do risco, e este lado do gráfico, que seria a redução do risco, tá? Aqui está avaliando, desculpa, a questão do colesterol LDL, o desfecho não foi saúde cardiovascular, foi o aumento do colesterol LDL. Então, a gente vê que deste lado do gráfico, que seria o aumento do risco, muitos estudos mostraram significância estatística. Então, aqueles que não tocam a nulidade são aqueles que mostraram um resultado estatisticamente significativo em relação ao consumo do óleo de coco e o aumento do colesterol LDL. E aqueles que mostraram uma leve redução não tiveram significância estatística, porque o intervalo de confiança incluiu a unidade. Então, está bem claro, né, neste estudo de meta-análise, né, que fez um agrupamento de outros estudos, esse aqui avaliou 16 outros estudos prévios, que o óleo de coco ele só vai aumentar o colesterol LDL, não tem por que eu dar essa recomendação, né? E como eu falei anteriormente, ainda a gente encontra pessoas com o consumo de óleo de coco diário por orientação de profissionais de saúde. Então, a gente precisa rever, né, esses entendimentos se ainda há alguma confusão. Aqui foi uma outra meta-análise que foi realizada, essa com 7 estudos. Todos eles, então, não mostrou redução de peso, não mostrou interferência na redução de circunferência da cintura, né? Aqui mostrou, então, uma leve redução de gordura corporal inicialmente, mas depois aumentou, que eu li a meta-análise completa, aumentou o colesterol LDL, enfim. E esses resultados que inicialmente houve uma redução de gordura, mas depois houve um aumento, no fim não teve significância estatisticamente significativa, ou seja, não tem o porquê a gente orientar se os estudos já estão alertando que não há evidência nesse sentido. E já essa outra revisão sistemática, que também fez meta-análise, estudou o consumo de azeite de oliva. E daí a gente pode ver que os resultados eles estão todos voltados à redução do risco, né? Então, tá todo deste lado aqui da questão aqui avaliando doença cardiovascular. Então, todos aqueles que consumiam azeite de oliva tiveram redução do risco de problemas cardiovasculares e alguns estudos não mostraram significância estatística, mas
Alguns mostraram para proteção e nenhum para risco. Pensando em diabetes tipo 2 também, né? Mais estudos mostraram proteção e o que mostrou um possível risco aqui teve um intervalo de confiança muito grande e não teve significância estatística. Em relação à mortalidade também, né? Olhando aqui para o azeite de oliva como proteção de mortalidade de casos de uma maneira geral, tá? E o que a gente sintetiza, então, de tudo isso, né? Que a gente precisa, então, estar ofertando para o nosso paciente gorduras boas, associado ao consumo de fibras, porque são as fibras que vão ajudar nessa regulação de absorção de gordura e na própria redução de gordura que já está presente, como, por exemplo, no colesterol LDL. Então, incentivar o consumo de carboidratos integrais, né? Os alimentos ricos em fibra, como a aveia, por exemplo, que ela já está bem estabelecida, que ela possui a beta-glucana, que é uma fibra solúvel, que ajuda na redução do colesterol. Então, incentivar esse tipo de consumo de grãos e vegetais, sim, vai ter um efeito positivo em relação à saúde cardiovascular. Aqui, o tratamento nutricional, ele também envolve o preparo dos alimentos, né? Porque muitas vezes a pessoa ela pode escolher bons alimentos, só que se no preparo ela acaba colocando muita gordura, isso também pode ser prejudicial à sua saúde. Então, faz parte ali da nossa investigação entender como o paciente prepara o seu alimento, se é ele que prepara, se ele come num restaurante, e se ele prepara em casa, dá algumas orientações, como, por exemplo, os próprios utensílios que ele tem para fazer essa cocção, né, já vai ajudar na redução de gordura, enfim, cozinhar no vapor, fazer grelhado, fazer no forno, então tem muitas opções para evitar o excesso de gordura e para evitar as frituras, né, que a gente acaba adicionando mais gordura àquele alimento. Aqui, então, também ressaltando, né, que leites e derivados, não é que eles não sejam recomendados. A forma integral, né, que é a forma que tem mais gordura, pode ser substituída por um semi-desnatado ou um desnatado, mas de maneira alguma a gente não vai recomendar laticínios. Não, a gente vai adequar, né, a característica desse laticínio e a quantidade, tá? Mas o leite e os laticínios, eles se mantêm na rotina desse paciente. E aqui, por último, saiu, né, então, achei legal que a Folha de São Paulo, então, entrevistou nutricionistas, agora mostrando o efeito positivo do azeite de oliva e o efeito negativo do óleo de coco, né, e fez essa veiculação a nível nacional para também tentar essa conscientização de maneira geral a respeito do óleo de coco, e também foi falado a respeito dos alimentos ultraprocessados e a questão da manteiga e da margarina, que ainda gera bastante dúvidas. E lembrando, né, que cabe a nós também não fazer nenhum terrorismo nutricional, né? Então, não quer dizer que a pessoa não vai mais poder consumir gordura, enfim, não, tudo com moderação, né? Todas as diretrizes que a gente tem fala moderação, né? E de vez em quando uma refeição fora desse padrão, tudo bem. A gente tem que pensar na rotina do que o paciente faz todos os dias. Algumas exceções, algumas refeições em família, algumas refeições fora de casa vão acontecer, mas a rotina do paciente precisa estar adequada para que ele tenha uma boa saúde, né, e que no dia a dia ele saiba fazer escolhas alimentares mais adequadas e saiba preparar também de forma adequada o seu alimento. Então, os ingredientes culinários, que são óleos, gorduras, sal e açúcar, podem ser consumidos desde que com uma moderação dentro de uma rotina considerada mais saudável, tá? Aqui, por último, então, eu coloquei a recomendação, né, que são os 10 passos para alimentação saudável. Então, sempre preferir alimentos in natura e minimamente processados, evitar os ultraprocessados, comer com regularidade e atenção, né? Muitas vezes a pessoa come muito rápido e nem presta atenção no que ela está comendo, ela precisa comer muito para atingir aquele volume de saciedade, né? E ser crítico quanto às informações, né, que ela está recebendo. E esse, para mim, é um passo muito necessário, porque hoje em dia, infelizmente, as informações estão chegando incompletas, inadequadas, e a pessoa, às vezes, muda o seu hábito alimentar sem um fundamento adequado, só porque ela viu na internet. E aqui, então, agradecendo sempre, né, a nossa equipe transdisciplinar, né, do ambulatório, que nos permite essas discussões e essas trocas de conhecimento. E agradeço vocês aí pela atenção. Desculpa se houve em algum momento algum erro de passar o slide, mas acho que foi porque eu tive que pausar algumas vezes para autorizar aí o pessoal. Então, agora eu fico à disposição para dúvidas. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento.
Então, pessoal, eu sei que já tinham pessoas, né, que estavam querendo questionar, fiquem bem à vontade agora, né? A gente pode ter esses minutinhos aí para discussão. O Cris está com a mão levantada. Cris, pode perguntar? Lô, a Deia levantou primeiro. Deia, Tá. falo na sequência. Não, pode falar, Cris, tranquilo, fala aí. Elô, vamos lá. Primeira coisa, parabéns. Super prático, super didático, como sempre. E você não precisa se desculpar de nada. Deus me livre. Poxa, ainda quebrando o nosso galho aí, poxa, substituindo o Marquinho. E depois, se você, poxa, puder, além da gravação, se puder disponibilizar os slides, nossa, estão super bonitos ali, viu? Parabéns. Elô, a minha pergunta ela é menos técnica e mais hands-on, assim, sabe? Vamos fazer. A primeira questão são duas. Primeira, como que você vê hoje, não só para os médicos, mas para os healthcare providers em geral, assim, educadores físicos, etc., todos nós tendo que aprender noções básicas de como preparar os alimentos, né? Da parte médica, que eu posso falar, tem ali a ideia dos médicos na cozinha, o Bruno Pelonese da Unicamp capitaneou já, deu um pontapé inicial, teve apresentação até no ICO, né, no Congresso Internacional, sobre isso. Como que você vê essa prática, tá? Essa capilarização, a disseminação dessa, no meu entender, até uma necessidade. Segundo, e se você achar interessante, como fazer a gestão, como gerenciar um módulo desse, que seja piloto, pelo menos para nós aqui na endocrinologia, na medicina do esporte, no CEP, e para toda a equipe transdisciplinar, inclusive os residentes. Assim, seria fácil de fazer isso? Você já parou para pensar? Quantas horas aula, parte prática, o que precisa? Tem que ter panela, não tem? Como é que é isso aí? Perfeito, Cris, adorei tua pergunta, obrigada. Realmente, o que a gente precisa são de orientações práticas, né? E assim, para iniciar minha fala, eu vejo que às vezes os profissionais têm medo de trazer as informações para os outros. E, na verdade, não. Existe um campo que todos nós podemos atuar, que é a prevenção. Depois, claro, no tratamento, nas orientações específicas, cada profissional vai assumir o seu papel. Mas eu acho que esse de orientar preparo, escolha de gordura, todos precisam ter um diálogo semelhante. Então, perfeito. O que eu vejo, assim, de orientações práticas, né? Muitas vezes as pessoas colocam gordura onde não precisa. Por exemplo, no preparo de feijão. Aqui no Sul é muito comum o pessoal colocar banha para temperar o feijão. Para quê? Né? Então, um alimento que a gente incentiva que ele consuma, se eu não souber que ele está adicionando banha, ele vai estar acrescentando ali uma gordura saturada onde não precisa, né? Ou até mesmo aquele refogado, os temperos, não precisa ser com uma quantidade exagerada de gordura. Uma orientação prática é assim, ó, compre panelas antiaderentes. Isso já reduz um monte a necessidade de colocar gordura ali, né? A air fryer tem sido ótima, pessoas que moram sozinhas para fazer preparações rápidas, né? Coloca ali, o cestinho é menor, consegue fazer porções individuais. O forno também, né? Dá para fazer, agora também está em moda não utilizar muita panela, né? Para fazer a refeição, fazer tudo num recipiente só, né? Na forma, por exemplo, a gente pode colocar um peixe, pode colocar batata, só que ele tem que ser cortada fininha, né? Para o peixe não assar antes que a batata, tem o tempo ali de preparo do alimento, né? Colocar vários alimentos numa mesma forma, coloca sai enquanto a pessoa está fazendo uma outra coisa, depois senta, tem um jantar super saudável, adequado, equilibrado para aquele momento. Então, acho que são orientações simples e práticas que fazem a diferença ali na hora e que vai ajudar nessa redução desse consumo de gordura que muitas vezes está no preparo e a pessoa nem se dá conta. E sobre a oficina, adorei a ideia, achei o máximo. Eu acho que eu e a Fê, a gente pode conversar, assim, e pensar numa oficina prática, assim, né, de preparo de alimentos, de talvez receitas, né, receitas básicas, principalmente para lanches, que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de selecionar o seu lanche, que eu acho que seria fundamental. Eu acho bem interessante, a gente pode combinar, assim, de fazer uma atividade prática, né, o ideal seria fazendo uma cozinha, se a gente tivesse essa possibilidade, né, não precisa ser nada de muito
diferente, né, mas que tem ali pelo menos um fogãozinho e um forno, a gente consegue fazer bastante coisa assim. Achei o máximo. Tem muita receita legal que a gente pode trabalhar. Obrigado, Elo. Então, a minha pergunta ela não foi nem... Ninguém vai querer abrir restaurante aqui, né? Claro, nem é essa a ideia, mas é para duas coisas. Primeiro, para a gente não falar besteira para o paciente, né? Que sabe. E às vezes você cozinha, mas você não tem a noção técnica da coisa. E segunda coisa é para que, quando você tem noção técnica e prática, você vai fazer a sua anamnese de uma maneira muito melhor, muito diferente, né? Perfeito. Conhecer muito mais o seu paciente através disso. É mais para você, detendo conhecimento, você tem poder, você tem tudo para ser melhor, seja um educador físico, seja o próprio Mauro, para falar com seja no caso da gente. Obrigado. Imagina, perfeito, adorei. A Andréia, acho que também queria perguntar. Elô, parabéns, como o Cris falou, tanto didaticamente como de uma forma muito objetiva, você falou muita coisa importante aí. Adorei essa ideia, eu acho que a gente tem que realmente colocar isso em prática, acho que vai ser muito bom. E ainda no preparo, a minha dúvida é assim, em relação ao aquecimento do óleo, né? Na hora que você põe, eu sou um zero à esquerda em termos de culinária. Então eu queimo tudo, na verdade, né? Meus filhos falam que eu queimo água, para você ter noção, né? Então é assim, é, quando a gente aquece o óleo, realmente você tira a propriedade, ou quando você aquece o azeite, isso acontece? Então, essa é uma dúvida. A outra dúvida que eu tenho é qual é o melhor óleo, né? Quer dizer, o óleo de canola, por exemplo, é realmente melhor do que o óleo de soja, não é? E a quantidade de linhaça que você recomenda para esses pacientes veganos? Perfeito. Então, a questão do preparo, né, do aquecimento, então sim, o óleo ele tem uma temperatura máxima que depois disso ele perde as suas propriedades. Mas é uma temperatura alta, é 180 graus. Então, o que a gente faz ali no dia a dia, né, na nossa alimentação, nem sempre a gente vai atingir essa temperatura. Então, a gente não precisa ter esse receio. Acontece mais, por exemplo, na fritura, que a gente acaba tendo uma temperatura mais alta, por isso que a gente não recomenda também fritura, mas naquela cocção do dia a dia, desde colocado uma quantidade pequena, a gente não vai ter uma saturação dessa gordura, tá? E também tem essa discussão em relação a dá para cozinhar com azeite de oliva? Tá, claro que sempre que a gente aquecer todo o alimento que ele é aquecido, ele modifica um pouco as suas propriedades, mas não que ele vá se tornar prejudicial, que ele vai ficar saturado. Então dá para cozinhar com azeite de oliva. Só que a gente sabe que o azeite de oliva ele tem um custo muito elevado aos demais, então a gente também tem que ter bom senso. Então, se a gente tiver que estar conversando com um paciente que ele vai ter que priorizar, então vamos fazer assim: então deixa o azeite de oliva para utilizar de forma crua, sem aquecimento na salada, e a gente utiliza um outro tipo de óleo para cocção, que pode ser o de milho, que pode ser o de canola, ou que pode ser o de soja também. O de soja, assim, às vezes ele foi criticado pela questão também de ser transgênica, por outras questões. Mas se a gente olhar só a questão de gordura, também não tem problema se eu utilizar ele, que ele também tem bastante gordura poliinsaturada. Então, o que eu faço? Eu digo assim, olha, então tu deixa um azeite de oliva para tua salada extra virgem, né? Esse vai ser utilizado neste momento. E um outro óleo vegetal, que pode ser o de milho, pode ser o de canola, tu vai utilizar para cocção. Mas eu também dou as indicações de quantidade. Não precisa colocar mais do que uma colher de sopa para o preparo desse alimento, muito menos. Então, ele usa mais, eu reduzo para uma colher de sopa e depois eu reduzo um pouco mais só para refogar ali os temperos e adicionar ao prato, tá? Então, a gente vai reduzindo a quantidade. E, então, sobre a temperatura, seria 180, a temperatura prejudicial, que dificilmente a gente vai atingir, e reduzir, né, a quantidade que é colocada. E o azeite de oliva priorizar para as preparações cruas. E a outra pergunta é sobre o azeite de linhaça, o óleo de linhaça, o que eu faço, né? Então, para pacientes veganos e vegetarianos, que eles não vão consumir peixe, né, não vão consumir outros alimentos que são fonte,
eu priorizo que eles utilizem na alimentação deles, até ao invés do azeite de oliva, o azeite de linhaça, e daí eu calculo ali o quanto que ele precisa para suprir um pouco mais essa quantidade de ômega 3, tá? Que acaba ficando deficiente realmente para eles. Então, é uma opção natural, saudável, né? Também a sementinha de linhaça, ela pode ser consumida, mas a gente sabe que a gordura, ela tá na parte interna, e ela tem um revestimento de celulose que o nosso corpo não quebra. Então, para a gente ter esse benefício, tem que ser ou por meio do óleo de linhaça, ou a linhaça triturada, para a gente usar essa gordura que está lá dentro. Senão a gente acaba consumindo, usando só como fonte de fibra, e não utilizando essa gordura que está dentro da semente. Acho que foram essas, né, as perguntas. Obrigada, Elô. Mas assim, e o melhor tipo de óleo? Existe isso? Ou eles se equivalem? O de milho e o de canola? Olha, a feira até pode me ajudar. Eles têm, assim, pequenas diferenças de gordura poliinsaturada, mas eu deixo como equivalente. Eu digo, olha, tu pode utilizar o de milho ou de girassol também, que eu utilizo muitas vezes. Eu vou diversificando entre o de girassol, o de milho. O de canola também é uma opção, né? Ele também tem uma quantidade boa de poliinsaturado, mas eu não vejo, assim, tanta diferença entre os óleos vegetais. Né, eles podem ser utilizados para cocção pela preferência do paciente. Não sei, Fer, se tu vê alguma recomendação específica sobre esse óleo. Não, isso até já foi uma conversa que eu tive com o Marcelo, na época que ele estava aqui com a gente, para a gente entrar no consenso do que a gente falaria, né, para pacientes, e fomos atrás também um pouco de literatura, porque até a gente leu esse artigo que você colocou o gráfico. E realmente as diferenças são muito poucas, então vai mais daquilo que a pessoa tem acesso e o paladar da família, né? Exato, assim, não tem assim tanta diferença. Um pode ter um pouquinho mais de poliinsaturado que o outro, mas na prática eles ficam bem semelhantes. Então, eu não dou recomendações específicas, precisa ser o óleo tal. Eu digo, olha, o óleo vegetal que tu já utiliza, ou até diversificar entre eles, porque eles mudam um pouco entre si. Talvez num mês compra o de girassol, no outro de milho, no outro de canola, mas o azeite de oliva tu deixa para consumir junto com a salada. Normalmente essa é a minha orientação em relação às gorduras, aos óleos. Obrigada, Elô. A outra questão que eu tenho é em relação à aveia. Existe Uhum. uma quantidade ideal de consumo diário? E é melhor o farelo ou a farinha? Você vê diferença entre essas duas preparações? O flocos, né? Eu normalmente oriento a aveia em flocos, ela não tem mais a estrutura da fibra, né? Quanto mais ela quebrar, menos fibra ela vai ter. Também não é uma proporção tão grande assim, mas se o paciente está precisando de fibra, eu normalmente coloco a aveia em flocos. Coloco em flocos médios, que eles têm boa adesão, né? Também não se torna uma coisa desconfortável para consumir. Normalmente os pacientes vêm sem consumir aveia, então eu vou inserindo uma colher de sopa por vez, né? Então, primeiro no lanche da tarde, depois eu adiciono no lanche da manhã, e fica em torno de 2 a 3 colheres de sopa de aveia por dia, a gente já consegue ter uma quantidade de fibra bem interessante. Sem falar que a aveia não precisa ser consumida só na forma crua, por exemplo, com iogurte, mas que é uma boa opção, né? Ela também pode ser inserida nos bolos, nos biscoitos. Então, a gente tem até alguns pacientes que fazem mais alimentos em casa, tem uns que fazem a coxinha, a fit, né, que é a batata doce com o frango, e eles empanam na aveia para assar. Ela fica crocante e já tem ali também um teor de fibras maior. É bem legal, a gente pode fazer essa receita na nossa aula prática aí. A coxinha fit com aveia. Eu adorei essa ideia, viu? Vai ficar bem Sinceramente. gostosa. Acho que vai ficar muito, muito legal. E a ideia da aula, eu acho que vai ser muito boa. Tentem fazer isso mesmo e a gente combinar um dia. Eu acho que vai ser muito bom. Porque eu acho que no set, inclusive, tem um fogão, né? Ótimo, não precisa de muita Então, coisa, não. O eu fogão, acho que tem um fogão, se eu não me engano, acho que tem. Eu acho que uma senhora de uma boa ideia, com certeza. Obrigada, viu, Elô? imagina. Adri? Oi, Elô, parabéns pela didática e pelos dados. O que você falou agora da fibra, vale para o feijão também?
Porque vários idosos, quando a gente fala, precisa comer mais feijão, tal, eles vêm com a contrapartida de que é difícil digestão, de que ele não consegue. Aí, se você opta por indicar o caldo ou o feijão batido, ele também diminui a quantidade de fibras que vai? Ótima pergunta, Adri. Para idoso, realmente a gente tem a questão da redução, né, de produção de enzimas e ácido clorídrico que prejudica um pouco a digestão. Então, para eles, deixar o feijão de molho por mais tempo, inclusive tem literaturas que recomendam até 10 horas para abrandar bem, né, para a cocção ser facilitada e para a digestão ser facilitada para os idosos, é uma opção. Quebrar esse feijão não precisa ser triturado, assim, só esmagar ele, né? É uma opção também para os idosos, mas dar só o caldo não, porque daí só o caldo do feijão a gente acaba não tendo nada de fibras quase. Tem alguma coisa assim de vitaminas e minerais, mas a gente acaba não tendo a fibra presente. Então, ao invés de dar o caldo, esmagar, né? O esmagar é uma opção bem legal que preserva assim a quantidade de fibras, né? Então, acaba sendo uma boa opção para eles conseguirem, né, mastigar e digerir de uma forma mais adequada. E o tempo de remolho, né, também é importante em relação à digestibilidade. Então, deixar, assim, o feijão em água antes da cocção ajuda a tornar ele de uma forma mais prática, mais digestivo. Ainda tem controvérsias em relação a isso, mas todos os pacientes que eu oriento deixar o feijão mais tempo na água falam que melhora os sintomas de distensão abdominal ou de desconforto após ingerir o feijão. Então, é uma boa recomendação. E para o idoso também o feijão, né, é uma fonte de ferro, de proteína também, além das fibras, né? Então, é ótimo para todos, na verdade, né? É um excelente alimento. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Não, é isso? Ah, Samara. Pode falar, Samara. Que eu estou no trânsito aqui, rapidão. E como a gente convence o paciente a tirar a banha de porco da alimentação? Porque eu tenho muito paciente que é do interior e é difícil a gente falar que o óleo vegetal é mais saudável para ele. Perfeita a tua pergunta, Samara. Eu também levo muito em consideração o contexto do paciente, né? Então, quando eu atendo um paciente que é do interior, né, que ele tem a produção lá do suíno, que ele utiliza essa gordura porque é uma gordura que para ele está de fácil acesso, que tem um menor custo, então eu não vou dizer para ele deixar de utilizar e ir comprar o óleo vegetal, né? Porque para ele pode ser uma coisa que não seja viável, mas aí o que eu vou orientar? A redução da quantidade e que ele não precisa colocar em todos os alimentos, né? Esse pessoal do interior também que a gente atende nas UBSs, eu vejo bastante isso. Mas daí coloca banha em tudo, coloca banha no feijão, coloca banha no arroz. Quando tu vai somar a quantidade de gordura que ele consumiu numa refeição, acaba sendo exagerada pelo volume de banha que ele coloca. Então, só reduzindo essa quantidade, né, colocando, eu digo assim, né, uma orientação que funciona bem é reservar a quantidade máxima. Por exemplo, tu vai utilizar, sei lá, se ele come sozinho, ele vai separar lá 10 gramas da gordura e vai utilizar para todas as preparações aquela quantidade, ao invés de pegando lá do pote que ele perde a noção de quanto que ele usou. Isso também funciona para o sal. Então, por exemplo, tu vai poder utilizar essa quantidade de sal para todas as preparações. Então, tu tem que tirar daquela quantidade que daí tu vai saber o máximo que tu vai poder usar. Isso é uma dica que funciona bem, separar a quantidade antes do preparo. Daí tu tem um limite, porque você vai pegando direto do pote, realmente acaba ultrapassando a quantidade utilizada. Mas a gente precisa também levar muito em consideração o contexto. Então, se para aquele paciente é importante o consumo da banha, né, porque ele tem de fácil acesso, para ele tem menor custo, eu também não vou, né, orientar ele a comprar um óleo de soja que vai ficar uma coisa inviável, né, um óleo vegetal. Então, mantém a banha, mas vamos reduzir a quantidade e daqui a pouco sim investir num azeite de oliva para salada, por exemplo. A gente já vai ter um benefício maior
a saúde cardiovascular dele. E também, né, eu conheço um pouco o perfil desse paciente, é o mesmo que usa a nata no pão, né? Só que daí se tem a banha na preparação, a nata no pão, aí começa a somar muita gordura saturada num dia só. Então a gente também vai ter que orientar ele a fazer escolhas, né? Então não dá para, né? Então vamos utilizar uma outra coisa no pão que não seja nata, né? Ou vamos reduzir essa quantidade, ou não vai ser todos os dias. Mas a gente precisa ponderar com o paciente essas situações. Não sei se era isso. Tu queria mais alguma? Obrigada. Ótimo. Bom, pessoal, né? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu acredito que não, Elô. Acho que está chegando a hora do ambulatório. Ah, perfeito. Então, eu agradeço aí, então, a presença de todos. Eu vou encaminhar depois os slides, bem tranquilo, já envio ali para vocês utilizarem também e pegarem as referências. Então, uma ótima semana para todos e obrigada. Até mais.